Olá, bem-vindo ao nosso papo semanal sobre economia. A maioria dos municípios capixabas reduziu investimentos em 2015. O levantamento é da consultoria AECOS e está no anuário Finanças dos Municípios Capixabas do ano de 2016. Aqui com a gente no estúdio está a economista e editora do anuário, Tânia Vilela. Tânia, obrigado mais uma vez sua participação aqui em Mercados e Negócios. Obrigada a você, Roberto. Quer dizer, foi um ano complicado, no ano de 2015, para as prefeituras, né? E nós estamos falando de quanto de redução de investimento e qual o impacto disso aí na situação dos municípios, que vocês acompanham já, fazer esse levantamento há 22 anos, né? Vocês têm bem um raio-x de como as coisas estão acontecendo aqui no Espírito Santo. Sim, os investimentos, eles tiveram uma queda de cerca de 8% em 2015, né? Eles já haviam sido reduzidos com força em 2013, né? Em 2014 houve um certo alívio nas finanças municipais aqui no Espírito Santo e em 2015 voltaram a fazer cortes nos investimentos por uma necessidade de um ajuste fiscal, né? Mas não foi a única despesa que foi reduzida em 2015, né? Os cortes foram generalizados, então todos os tipos de despesas sofreram cortes, como pessoal, custeio, né? O custeio foi até o item que teve uma maior redução em volume, né? Foram mais de 200 milhões economizados em custeio. Quer dizer, custeio seria o quê, assim, do ponto de vista para o nosso telespectador entender? Investimento é aquele dinheiro que eu imagino que volte para a sociedade do imposto pago, né? Olha, vamos fazer uma estrada, vamos fazer uma escola, vamos fazer... Isso é um investimento. Né? Compra de equipamento é investimento. Investimento. Custeio seria o quê? Custeio é aquilo que mantém as coisas funcionando, né? Então, por exemplo, quando se constrói uma escola, você vai ter que colocar merenda escolar. Quando se constrói um posto de saúde, né? Você vai ter que custear os medicamentos, todo o material utilizado no posto de saúde. Né? Então, energia elétrica também é um custeio, limpeza pública é um custeio grande para as cidades, né? A coleta de lixo, varreção de ruas, né? Manutenção de praças, né? De parques, das próprias ruas, né? Tudo isso é custeio. Então, é uma ampla gama de itens de gasto que uma administração tem que realizar para manter a cidade funcionando. Então, quando você fala custeio, o custeio foi reduzido em quase 200 milhões, as prefeituras deixaram de cuidar dessas coisas aí do dia a dia, reduziram e tiveram que apertar o cinto igual a dona de casa. Reduziram, com certeza. Provavelmente alguns serviços foram eliminados, outros serviços foram revistos, né? Contratos, né? Contratos com as empresas que fazem a varrição, a coleta de lixo. Então, a maioria das prefeituras, acredito, fizeram esse trabalho de revisar esse tipo de gasto. Quais os municípios que reduziram mais? Você consegue lembrar, assim, quais os que foram mais afetados, que tiveram que apertar mais o cinto? Olha, a grande maioria das cidades realizou cortes. Se não me engano, acho que Vitória, por ter também um maior orçamento, fez um corte grande. Anchieta também sofreu muito, né, com a queda do seu ICMS, do seu ISS, fez cortes bem acentuados. Apenas 9 municípios que não registraram uma queda na despesa, né? Ou que mantiveram a despesa estável. O que diferencia esses municípios dos outros que tiveram que apertar o cinto? Alguns desses municípios, vários deles são os municípios que recebem royalties, então são cidades que mesmo com a queda nos royalties, né, ela já tem um orçamento bastante robusto para o tamanho da cidade, então são cidades que vão acumulando uma suficiência financeira, né, que permite com que elas passe por esses períodos de recessão com mais tranquilidade, né? Vocês fazem esse levantamento há 22 anos. O que mais assustou vocês nesses últimos anos, aí, 2013, 2014, 2015, do ponto de vista dessa análise que vocês fazem, da redução do dinheiro para as cidades? Olha, a gente nunca viu um movimento de queda de receita tão forte, né? No geral, as receitas caíram 10%. Né, as despesas não conseguem acompanhar esse ritmo de queda das receitas, tanto é que o total das despesas dos municípios foram reduzidas em 4%. Né, e o que é assustador é que é uma queda generalizada, assim, praticamente todos os itens da receita sofreram quedas fortes, né? Um exemplo é o ISS, foi o primeiro ano, em 12 anos, que o ISS só vinha crescendo, né? Então é a primeira vez em 12 anos que há uma queda no ISS, né?
Quer dizer, que é o imposto sobre serviços. Significa que menos empresas estão prestando serviço e estão recolhendo menos. Empresas e profissionais autônomos, né? Todo tipo de serviço foi afetado pela crise. O setor de serviços, ele vinha num desempenho muito bom na economia brasileira, né? Tinha taxas de crescimento altas, né? E mesmo quando o país começou já a ter uma desaceleração em 2011, né? Você vê que a indústria sofreu muito mais, né? A indústria já registrou PIBs negativos, né? Em 2011, 2011 desacelerou, aí foi negativo em 2012, 2013 não foi negativo, mas foi baixo, aí 2014, 2015 a indústria despencou, né? E o setor de serviços não, ele vinha mantendo umas taxas menores, mas tinha taxas positivas de crescimento. E chegou em 2015, o setor também não resistiu à crise, né? Assim como a agricultura também teve um PIB negativo em 2015. Tânia, eu vou pedir licença a você para fazer um pequeno intervalo. Na volta a gente conversa sobre quem vai sofrer mais com esse quadro aí, ok? Ok. A gente volta dentro de instantes. GV News 3317-7313. Ligue GV News, a TV da Grande Vitória. Estamos de volta com Mercados e Negócios, que hoje entrevista a economista Tânia Vilela, da consultoria AECOS. Tânia, no primeiro bloco nós falamos sobre a dificuldade, né, que os municípios estão tendo para administrar fechar suas contas aí. E aí eu queria te perguntar quem vai sofrer mais com isso, né? Diante desse quadro de redução. Te falo, você deu alguns números aí, que Vitória perdeu só de ISS 23 milhões, né? No total, Vitória perdeu quanto? E quem vai sofrer mais com essa redução toda aí? Então, Vitória perdeu cerca de 200 milhões de reais, né? E Vitória tem uma particularidade que é a queda no seu índice de participação no ICMS, né? E o ICMS é uma receita muito importante para os municípios, principalmente para os maiores, né? E além de estar caindo em volume, né, aqueles municípios que perdem essa participação, eles sofrem bastante com isso, né? Municípios que também sofrem muito são aqueles que já têm uma receita baixa, né? Uma receita per capita baixa, como Cariacica, Vila Velha, Cachoeiro do Itapemirim. São cidades grandes, né? E já trabalham com seus orçamentos, né, muito mais ajustados do que cidades que têm uma folga de receita. Então, para eles, imagino que deva estar sendo assim, muito mais duro, né? Você fazer um ajuste em gastos que já são ajustados por terem menos receitas, né? Do ponto de vista do pouco dinheiro que se tem, quem sofre mais? A população por não ter os serviços na qualidade que necessita, ou o servidor por ser desvalorizado e não ter o salário que precisa? Quer dizer, nós estamos numa situação perde-perde aí, né? Como é que vocês veem esses dois lados dessa balança complicada aí? Olha, eu vejo que os prefeitos têm procurado manter os serviços, né? Principalmente os serviços básicos, para que a população sinta o menos possível essa crise. Mas como essa crise se aprofundou nesses primeiros meses de 2016, então a população já está percebendo, já está sentindo, né, a queda de qualidade, quantidade de serviços, né? E eu acho que a partir de agora os servidores públicos vão começar a sentir, né? Quanto mais essa crise se prolongar, eu acho que o ajuste vai começar a avançar também sobre a despesa com o pessoal, né? Então, as prefeituras vão evitar de dar aumentos de salário, né? Já conseguiram fazer um corte na despesa de pessoal, que não foi muito grande, mas como é uma despesa muito difícil de ser reduzida, né? O corte que houve em 2015 de quase 3% na despesa com o pessoal já é uma coisa significativa, né? Eu acredito que agora em 2016 deva continuar um ajuste no gasto com o pessoal, então acho que os servidores também vão passar a sofrer, né, com desvalorização dos seus salários. Você falou 2016, como é que está o ano de 2016 até agora? Está tão ruim ou melhor do que 2015 ou está pior do que 2015? Olha, até junho, o cenário de 2016 é pior do que o de 2015, né? As principais receitas continuaram caindo e caíram com mais força, né? Então, o ICMS caiu 10%, o FPM, que é muito importante para os municípios pequenos, né, um dinheiro que vem do governo federal, né,
caiu 13% até maio, então é uma queda extraordinária, né? Até os royalties continuam caindo, né? E acredito que os tributos municipais também devam continuar caindo, né? Eu vi que IPTU também tem gente que está perdendo, não conseguiu pegar essa parte do dinheiro da população, que é o IPTU, que é um dinheiro que todo ano está carimbado ali, muita gente não conseguiu pegar, nem o mesmo que pegou em 2015 ou 2014. IPTU deve estar aumentando o nível da inadimplência, né? A avaliação que a gente tem em 2015 é que no conjunto o IPTU dos municípios capixabas, quando você soma tudo, no conjunto ele se manteve estável, né? Mas foi por influência do que aconteceu na Serra e em Vila Velha, que foram municípios que conseguiram aumentar a arrecadação de IPTU através de programas de investimentos na máquina arrecadatória, tá? Mas se você tira Vitória e Vila Velha e Serra, você vê que o conjunto não conseguiu aumentar a IPTU, ficou bem, não foi bom o desempenho do IPTU, né? Então nós temos aí uma queda acentuada da receita, né? Você ICMS continua caindo, FPM continua caindo, royalty continua caindo, IPTU não conseguiram recuperar, ISS, que vem das empresas de serviços, também está caindo, ICMS... Geral, está tendo uma queda geral aí das receitas, né? E as despesas estão se mantendo, né? Na medida em que não tem um limite que não pode demitir tanto funcionário, porque tem os concursados, a demanda de serviços continua pesada e tal. A pergunta que eu te faço é o seguinte: qual a visão que você tem para 2017? Qual é a perspectiva de 2017, levando em conta que nós temos um monte de gente querendo se eleger para administrar essas cidades sem dinheiro? Só um comentário, as despesas até foram reduzidas, não na mesma velocidade das receitas, né? Enquanto a receita caiu 10%, as despesas caíram 4%, né? Então, existe um esforço de redução de despesa, mas é difícil fazer com que a despesa se reduza de uma forma forte e rápida, né? Até porque tem custeios que são fixos, né? O pessoal é uma despesa que é difícil cortar, né? Os servidores têm estabilidade, então é uma despesa que pode ser ajustada ao longo do tempo maior, né? E o que vai acontecer em 2017 é que os novos prefeitos vão ter que continuar trabalhando por um ajuste das contas, né, e da forma de prestação de serviços das prefeituras. Quer dizer, eles não vão encontrar um quadro melhor do que os que estão aí saindo ou se reelegendo. Porque quem já está se reelegendo já tem um caminhar aí de análise das contas, está com a coisa mais na ponta do lápis. Os novos vão ter um baque, né? Quem está achando que vai... não vai ser fácil, né? Tem vários municípios já ultrapassaram o limite da lei de responsabilidade fiscal, né? Então, os novos prefeitos vão continuar nesse caminho de revisão dos gastos, né? Eu acho que é a oportunidade também de fazer uma revisão na arrecadação do IPTU, né? O primeiro ano de mandato, pode ser que consiga melhorar um pouco essa arrecadação, mas isso não vai ser a resposta para os problemas, né? De forma geral, os economistas esperam que o segundo semestre de 2016, né, a gente já comece a sair um pouco dessa crise, né? Fala-se que o Natal de 2016 vai ser melhor que o de 2015, né? E dependendo de como as coisas andarem no governo federal, os ajustes fiscais que o Congresso vai ter que aprovar agora no segundo semestre, isso é que vai dar para o país, né, uma perspectiva de como a gente vai atravessar 2017. Mas, de qualquer forma, vai ser um ano de continuidade nos ajustes. Quer dizer, aquela coisa das prefeituras, dos prefeitos que gastavam sem pensar no amanhã, essa era não vai voltar mais, nunca mais, né? Não volta mais, quer dizer, é tudo na ponta do lápis agora. É verdade. Quando a gente olha o último mandato, o último ano dos mandatos anteriores, né, que terminou em 2012, então você vê um cenário completamente diferente desse último ano de mandato, né? Naquele ano, as prefeituras realizaram vários investimentos, né? Ainda vinha aquela lógica, né? De segura 2 e gasta 2. Isso, de investir mais nos 2 últimos anos, vários fizeram contratações e tal. E esse último ano de mandato é um ano de total atenção no equilíbrio das contas, né? Os prefeitos que conseguirem fechar o mandato com as contas mais ou menos equilibradas já vai ter sido uma grande conquista, né? A maioria vai passar um aperto aí para entregar dentro da lei de responsabilidade fiscal por esses números que estão aqui, né? Vai, inclusive
as associações que representam os prefeitos, né, como a Frente Nacional de Prefeitos, eles têm trabalhado junto ao Congresso Nacional para revisar alguns pontos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a fim de que ela leve em consideração esse período excepcional de crise, né, que vivemos agora. Tânia, eu queria agradecer aqui a sua presença no Mercados e Negócios mais uma vez. Quer dizer, 22 anos aqui, está um retrato, quem pegar do primeiro aqui vai ter um retrato de como a economia capixaba subiu ou desceu, porque cada município é um pedacinho desse arcabouço que mostra como é o Espírito Santo, né? E os prefeitos aí vão ter que prestar atenção nisso, prestar atenção nas suas contas, os candidatos, os prefeitos que querem se reeleger, porque por mais que a gente tenha perspectiva de melhora, não vai ser uma melhora tão rápida assim, né? Para todo mundo sair festejando, né? Eu agradeço muito o convite, né? E gostaria de dizer para as pessoas que nos assistem que o anuário também está disponível no nosso site, então qualquer cidadão pode consultar os números, comparar a sua cidade com outras, né? Ver a evolução desses principais itens de receita, de despesa, né? Quer dizer, serve também para evitar que alguns prefeitos saiam falando por aí que vão fazer, que vão acontecer, sem ter base, né? Porque campanha pode se falar tudo, né? Mas na hora que olha os números não vai ser tão fácil assim, né? Quem prometer que vai entregar o céu já sabe que esse aí não vai entregar nada do que está prometendo, né? Porque não existe céu nenhum aí, né? Existe muito pé no chão e muito trabalho, né? É verdade, e eu acredito que é uma oportunidade dos gestores, né, dos políticos terem uma conversa mais madura com a sociedade, né? De discutir, olha, estamos passando mesmo num período de dificuldade e de definir com a sociedade quais as prioridades diante desse quadro, né? Não ficar vendendo ilusão, né? Exato. Obrigado, Tânia, mais uma vez. Obrigada a vocês. Obrigado por assistir Mercados e Negócios. A gente volta na próxima semana com uma nova entrevista. Mercados e Negócios, traduzindo o economês para o português.